pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E começamos este sábado, dia 18 de fevereiro, com a Premier League, o campeonato inglês, onde temos a equipe do Aston Villa enfrentando a equipe do Arsenal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aston Villa, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Aston Villa é a 11ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Arsenal é a 2ª colocada com 51 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Aston Villa e 3 vitórias para a equipe do Arsenal. Melhor opção para esse confronto, fora. Arsenal para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Sociedade enfrentando a equipe do Celta de Vigo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celta de Vigo, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Real Sociedade é a 3ª colocada com 42 pontos ganhos, e a equipe do Celta de Vigo é a 14ª colocada com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Real Sociedade. Melhor opção para esse confronto, casa, Real Sociedade para vencer. Pela Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Borussia Mönchengladbach enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Mönchengladbach, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Borussia Mönchengladbach é a 10ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Bayern de Munique é a 1ª colocada com 43 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Borussia Mönchengladbach e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, fora. Bayern de Munique para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Wolfsburg enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolfsburg, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Wolfsburg é a 7ª colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Leipzig é a 5ª colocada com 36 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Wolfsburg, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Vitória para a equipe do Red Bull Leipzig ou partida terminando empatada. Campeonato escocês, temos a equipe do Celtic enfrentando a equipe do Aberdeen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aberdeen, ela perdeu 4 e venceu 1. No atual momento do campeonato escocês, a equipe do Celtic é a 1ª colocada com 70 pontos ganhos. Já a equipe do Aberdeen é a 7ª colocada com 32 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Celtic. Portanto, melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5 ou vitória para a equipe do Celtic. Ainda no campeonato escocês, temos a equipe do Livingston enfrentando a equipe dos Rangers. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Livingston, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento do campeonato escocês, a equipe do Livingston é a 4ª colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Rangers é a 2ª colocada
com 61 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Rangers. Melhores opções para esse confronto: fora, Rangers para vencer ou partida acima de 2,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Southampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela venceu uma, empatou 3 e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Southampton, ela perdeu 4 e venceu uma. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Chelsea é a 10ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Southampton é a 20ª colocada com 15 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Chelsea, um empate e uma vitória para a equipe do Southampton. Melhor opção para esse confronto: casa, Chelsea para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Nottingham enfrentando a equipe do Manchester City. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, ela perdeu 3, empatou uma e venceu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela perdeu uma e venceu 4. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Nottingham é a 14ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester City é a primeira colocada com 51 pontos ganhos. Dos últimos confrontos entre essas duas equipes, houve apenas um, e foi vitória para a equipe do Manchester City. Melhor opção para esse confronto: fora, Manchester City para vencer. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Real Betis enfrentando a equipe do Real Valladolid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Valladolid, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou uma. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Real Betis é a 5ª colocada com 34 pontos ganhos. Já a equipe do Real Valladolid é a 13ª colocada com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Real Betis, 2 empates e uma vitória para a equipe do Real Valladolid. Melhor opção para esse confronto: casa, Real Betis para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Monza enfrentando a equipe do Milan. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Monza, ela perdeu uma, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Monza é a 10ª colocada com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Milan é a 5ª colocada com 41 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Mallorca enfrentando a equipe do Villarreal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mallorca, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela venceu uma e perdeu 4. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Mallorca é a 10ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Villarreal é a 8ª colocada com 31 pontos ganhos. Dos últimos confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Mallorca, um empate e 2 vitórias para a equipe do Villarreal. Melhor opção para esse confronto: fora, Villarreal para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Newcastle enfrentando a equipe do Liverpool. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newcastle, ela empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou uma. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Newcastle é a 4ª colocada com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Liverpool é a 9ª colocada com 32 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Liverpool. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato italiano, temos a equipe da Inter
enfrentando a equipe da Udinese. Dos últimos 5 jogos disputados pela Inter de Milão, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Udinese, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Inter de Milão é a segunda colocada com 44 pontos ganhos. Já a equipe da Udinese é a oitava colocada com 30 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Inter de Milão para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Osasuna enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Osasuna é a nona colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid é a segunda colocada com 48 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse confronto: fora, Real Madrid para vencer. Pela Primeira Liga, Campeonato Português, temos a equipe do Porto enfrentando a equipe do Rio Ave. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rio Ave, ela empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. No atual momento do Campeonato Português, a equipe do Porto é a segunda colocada com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Rio Ave é a 11ª colocada com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Porto, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Rio Ave. Melhor opções para esse confronto: casa, Porto para vencer ou partida acima de 2,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Borussia Mönchengladbach vs Bayern de Munique, fora, Bayern de Munique para vencer. Real Sociedade vs Celta de Vigo, casa, Real Sociedade para vencer. Aston Villa vs Arsenal, fora, Arsenal para vencer. Com o segundo bilhete pronto, temos as seguintes opções: Monza vs Milan, empate fora, vitória ou empate da partida do jogo do Milan. Real Betis vs Real Valladolid, casa, Real Betis para vencer. Nottingham vs Manchester City, fora, Manchester City para vencer. Chelsea vs Salzburg, casa, Chelsea para vencer. Com o nosso terceiro bilhete do dia, fica com a partida Inter de Milão vs Udinese, casa, Inter de Milão para vencer. Osasuna vs Real Madrid, fora, Real Madrid para vencer. Porto vs Rio Ave, partida acima de 2,5.